Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo. Muito obrigado por estar aí do outro lado, né? Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a sua vida. Sempre um prazer enorme ter você conosco. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia aqui. A gente está estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo, fazendo estudos aqui detalhados, né? Olhando o que a Bíblia diz, analisando e tirando lições para as nossas vidas. Estudos expositivos, onde estamos indo versículo por versículo. Tem sido muito proveitoso. E eu quero pedir, como sempre faço, a sua interação conosco, deixando sempre seu comentário, sempre que possível, um gostei aqui embaixo, ou não gostei também, e compartilhar esses estudos para que outras pessoas tenham acesso, né? Já que o YouTube não vai ficar recomendando o nosso canal, porque é um canal pequeno, então essa divulgação tem que ser feita por nós mesmos e você pode nos ajudar nisso. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Muito bem, hoje nós vamos para o nosso segundo estudo aqui no capítulo 14, falando sobre a superioridade, não é, da profecia bíblica, seguindo o que nós começamos falando no nosso último estudo. Hoje o texto está em 1 Coríntios 14, nós vamos dos versículos 2 ao versículo 5, do 2 ao 5, diz assim a palavra de Deus: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Quero que todos vós faleis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Meus amigos, o texto de hoje, ele tem gerado muita confusão, não é? No meio religioso, no meio evangélico hoje dos nossos dias. Como tem sido mal compreendido hoje nos nossos dias. E a gente segue nesse estudo expositivo aqui, mergulhando nesses temas, falando um pouquinho sobre os dons de línguas e de profecia. E o título hoje poderia ser, não é? Profecia ou línguas, o dom que edifica. Nesse trecho aqui, Paulo vai mostrar, não é? Sobre dons e línguas. Paulo, com sabedoria, com autoridade apostólica, vai nos conduzindo aqui num caminho de discernimento. Ele não despreza os dons, mas coloca cada um deles no seu devido lugar. E mais, ele mostrou que o culto não é sobre experiências pessoais, mas sobre uma edificação coletiva. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nesse trecho que nós lemos, Paulo estabelece uma comparação entre dois dons que causavam confusão na igreja de Corinto, o dom de língua e o dom de profecia. E eu poderia dizer que não é só na igreja de Corinto, não é? Mas, infelizmente, no meio religioso hoje, esses dons têm causado muita confusão. E Paulo faz isso com um critério muito claro para explicar qual que edifica mais a igreja. O dom de línguas é uma comunicação vertical, mas incompreensível. Olha o verso 2 que nós lemos. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Paulo começa reconhecendo que o dom de línguas, quando exercido sem interpretação, é uma comunicação direta com Deus, mas incompreensível aos homens. Os dons, eles precisam ser usados para edificação, não é? Nós falamos isso aqui, para edificação da igreja, não é? Para ser edificado. Então, é importante lembrar que esse dons de línguas, e ao falar isso aqui, conforme lá em Atos 2, nós entendemos, era a capacidade sobrenatural de falar idiomas reais, com um propósito evangelístico. Os apóstolos, eles falaram em línguas conhecidas para os estrangeiros presentes lá em Jerusalém.
Precisa ser dito isso aqui para não cairmos naquilo que a gente vê hoje acontecendo aí, tá certo? Coisas incompreensíveis, coisas que não existem, e as pessoas denominando isso dons de língua. Hernandes Dias Lopes, ele comenta assim: o dom de língua era um sinal para os incrédulos, uma ferramenta evangelística e não uma expressão mística privada. Só que, ao pensarmos nisso, lá em Corinto, esse dom ele estava sendo usado de uma forma desordenada, sem interpretação, sem propósito claro. E Paulo afirma aqui de forma muito clara, ele fala, olha, quem fala assim, fala em mistérios, ou seja, coisas ocultas, incompreensíveis para os ouvintes. Você quer uma compreensão? Você entender? Imagina se você não falar japonês, aí você está num culto, aí de repente alguém levanta no meio daquele culto e começa a falar em japonês. E falar forte, falar bonito em japonês. Isso vai te edificar alguma coisa? A pessoa pode estar falando com Deus, ela pode estar orando, adorando a Deus, mas vai ser entre ela e Deus. Aquilo para mim, o japonês é um mistério que eu não entendo nada. É isso que Paulo está trazendo aqui, sabe? Ele está falando coisas misteriosas ali, para mim eu não entendo, coisa oculta, incompreensível. Já o dom de profecia, que aí é uma comunicação horizontal, né? Clara, edificante, aí você está agora explicando, expondo as escrituras. Verso 3 ele diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo apresenta esse dom da profecia como superior, por quê? Porque ele fala aos homens, ele edifica, ou seja, ele fortalece espiritualmente, ele exorta aquela correção em amor e ele consola, trazendo alívio à alma. A profecia, nesse contexto do Novo Testamento, e aí também precisa uma observação, não é uma revelação nova, e eu falei isso no nosso último estudo, não é aquela historinha do eis que te digo, ou Deus manda te falar, ou sair falando naquela voz estranha, como se fosse Deus que estivesse falando, nada disso. Nada disso. É uma explicação da palavra. É uma exposição fiel da palavra de Deus aplicada aos corações dos ouvintes. John Stott, ele afirma, a profecia hoje é a proclamação da palavra de Deus com clareza, com poder e com relevância. William MacDonald, também um comentarista respeitado, ele diz, a profecia é a comunicação clara da verdade de Deus que transforma vidas. Ponto que passar disso seja ignorado. Tá certo? É o que a palavra está dizendo. O texto vai seguindo dizendo ainda, o texto que nós estamos estudando hoje, falando sobre edificação pessoal e edificação coletiva. Lá no verso 4, Paulo diz, o que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo reconhece que o dom de línguas pode ter um efeito edificante individual, mas reforça que o culto público ele deve buscar uma edificação coletiva. Então, voltando no exemplo do japonês lá, não é? Que está no culto aqui no Brasil. Ninguém fala japonês e ele está lá. Ele vai adorar a Deus, ele vai falar com Deus em japonês. Ele vai ser edificado. Deus vai receber a adoração dele. Mas a partir do momento que ele fala aquilo em voz alta no meio da igreja, aquilo para mim não vai ter nenhuma serventia. Para nenhum irmão que não fale japonês, não vai ter nenhuma serventia. Por quê? Porque é uma edificação pessoal. O culto cristão não é um laboratório de experiências místicas, mas é um ambiente de edificação comunitária. No verso 5, Paulo diz, ora, quero que todos vós faleis outras línguas, mas muito mais que profetizais. Paulo não está proibindo aquela dom de línguas, havia necessidade, o evangelho tinha que espalhar, pessoas que falavam outros idiomas precisavam ouvir a pregação do evangelho. Ele reconhecia o valor, e isso ainda mais quando tem uma interpretação, né? Aquele mesmo culto que eu dei o exemplo lá, do japonês. O japonês está no culto e ele quer pregar, quer trazer uma palavra, agora tem um intérprete lá, um cara que ouve ele falando em japonês e traduz para o português, bênção, aqui Paulo está falando, ele vai trazer algo com uma tradução, não é? Com um intérprete, aí vai ser bênção para a igreja, aí vai ser para edificação, não é? Mas
Paulo está priorizando a profecia. Por quê? Porque ela edifica a igreja, a pessoa que prega a palavra. O verso 5, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Aí sim, a palavra superior aqui, ela não indica um valor pessoal superior, né? Paulo está falando da utilidade pública no culto, quando ele usa essa expressão. Então, o dom mais útil é aquele que comunica a verdade de forma clara e que transforma vidas. Então, o que nós podemos aplicar encerrando o nosso estudo de hoje? O culto ele deve ser inteligível. A linguagem do culto precisa ser compreensiva. O Espírito Santo ele não promove confusão, mas ele promove clareza. O culto não é um espaço de sons desconexos, mas uma clara verdade de Deus sendo comunicada. O culto ele precisa ter ordem, ele precisa ser compreensível, a gente está ali para ser edificado. Uma pessoa levantando e falando aquele monte de palavras desconexas, sem nenhuma compreensão, aquilo vai edificar o quê? Aquilo vai me servir para quê? Compreende onde é que nós estamos chegando hoje, com tanta coisa aí que não traz nenhuma edificação? A comunicação sem clareza é como uma trombeta desafinada, confunde ao invés de guiar. O culto não é sobre o que eu sinto, mas o culto é sobre o que nós aprendemos juntos. A espiritualidade verdadeira não se mede por experiências místicas, mas sim por amor, por clareza e por edificação mútua. A espiritualidade não é medida pela intensidade da emoção, mas pela profundidade da edificação. Emoção mexe apenas com a alma, mexe apenas com o externo, mas é com edificação. Costumo dizer, não é o que você está sentindo, eu arrepiei, estou chorando, não, é com o que acontece aí dentro. Essa é a verdadeira edificação da palavra. Em tempos de tanta confusão teológica, nós precisamos valorizar o dom que expõe a palavra com fidelidade. Profetizar, como eu disse, é pregar a palavra, é aplicar com sabedoria, é confrontar com amor. É isso que precisa ser valorizado. A profecia é a voz de Deus ecoando nas Escrituras. Os dons devem ser usados com um propósito. Qual o propósito? Servir a igreja e edificar e glorificar a Deus. E eu termino o nosso estudo perguntando, será que eu tenho buscado dons que edificam ou aqueles que destacam? Minhas palavras têm consolado e têm exortado os irmãos? Eu tenho valorizado a exposição fiel da palavra? O culto que eu tenho frequentado é um culto claro, edificante, evangelístico? Eu tenho frequentado ambientes onde eu não compreendo nada que está acontecendo, onde apenas barulho, agitação. Eu preciso refletir sobre essas coisas. E outra pergunta, será que eu tenho contribuído para a edificação coletiva? Ou só buscando essas experiências pessoais? Lembre, o dom de língua sem interpretação é incompreensível e não edifica a igreja. A profecia é superior porque comunica a verdade com clareza, com poder e com aplicação. O culto cristão deve ser inteligível, edificante e centrado na palavra. A espiritualidade verdadeira se manifesta na edificação mútua e não numa exibição pessoal. A profecia é o dom que mais aproxima da pregação bíblica. É a exposição da palavra. E a exposição fiel da palavra aplicada com poder e com sabedoria. Eu termino com uma frase de John Stott, que ele dizia: a igreja, ela cresce não pelo barulho dos dons, mas pela clareza da palavra. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.